Vamos lá. 7. Letra A. Ele pede para construir o gráfico, certo? A função A. Aí ficou emendado aqui, sem usar a tabela de valores x, y, mas observando só o A, o B e o C. O D seria aqui, não é um D, tá? Teve um erro de digitação, que é o delta. O delta, raízes e vértices, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Letra A. Letra A, eu tenho que o meu coeficiente A, termo que acompanha x quadrado, é 1. O B é o 6. E o C é o 5, certo? Agora, vamos lá. Vamos fazer o delta agora. O delta meu é b ao quadrado, a fórmula é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, b, 6 quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, aqui ficou 36 menos essa multiplicação, 20. Tá? Faz essa multiplicação e aqui. Aqui faz junto sinal. Menos com mais, menos. Então, meu delta deu 16. Ok? Agora vamos achar as raízes, ou seja, x1 e x2 menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. O b é 6, então ficou menos 6 mais ou menos raiz de 16, que deu 4. Sobre 2 vezes o a, que é 2. Então as raízes ficaram menos 6 mais 4, dividido por 2, e menos 6 menos 4 dividido por 2. Menos 6 com mais 4, menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Menos 6 com menos 4, menos 10. Dividido por 2 dá menos 5. Ok? Então essas duas são as raízes. E agora faltou o vértice. O vértice tem o x vértice. Bora escrever vértice aqui. X vértice e o y vértice. O x vértice é pela fórmula menos b sobre 2a. O y vértice é menos delta sobre 4a. Então, o b aqui é 6, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 1, que é menos 3. Dividido por 2 já, né? O delta, menos delta, ou seja, o delta é 16, vai ficar menos da fórmula, 16 do delta, sobre 4 vezes 1, que dá menos 4. Então, o vértice é o ponto menos 3 e menos 4. Esse é o ponto do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Tá? Vamos lá. Graficamente falando, vai ficar como isso aqui. Vamos fazer o gráfico aqui. Bem um esboço aqui, tá? Um esboço. Então, vamos lá. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, x e y. Deixa eu pegar outra cor aqui para dar destaque. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre todas as informações. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C, as raízes e o vértice, tá? Primeiro, vamos falar do A, do B e do C aqui. O significado do A, do B e do C. O A indica se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Ela é para cima quando o A for positivo, ou seja, sorrisão. Positivo, sorriso. O A negativo, carinha triste. Então quer dizer que esta aqui vai ser concávida dessa forma, essa também vai ser dessa forma e essa também vai ser dessa forma. Só que essa letra B, ó, o A é negativo, então concavidade para baixo. Ok? Vamos lá. O coeficiente C. O Czinho. O Czinho indica o ponto onde corta o eixo Y. Tá vendo que o C é 0 aqui? Então ele é o eixo Y. Tá vendo que o C é 5? Então ele vai cortar aqui, ó, no 1, 2, 3, 4, 5 no eixo Y. Tá? Então o gráfico vai passar aqui. Então é a parábola? É. Ou ela vai ser assim, para cima,
ou ela vai ser assim para cima, porque tem que cortar ali no 5, no eixo Y. Agora o B. O que significa o B? Se o B pode ser positivo, negativo ou zero. Se o B for positivo, quer dizer que ele corta o eixo Y subindo. Certo? O gráfico vai cortar o eixo Y subindo, que é o caso. Se o B for negativo, ele vai cortar o eixo Y descendo. Tá? Então decore o A ou esse B é importante. Então, se o B for positivo, ele vai cortar subindo o eixo Y. Tá? Então, o B é a orientação de como o gráfico corta o eixo Y. Então, quer dizer que ele tem que cortar subindo aqui e tem que ser com cavidade para cima. Então, o gráfico cai isso aqui. Ó. Tá? Lógico que ele vai cortar aqui embaixo. Tá? Então, o gráfico fica dessa forma. Agora, vamos lá. O que eu preciso agora? Então, já sei como vai ficar o ABC. Ele vai ficar o gráfico fica dessa maneira aqui. Ó. Vai cortar no 5 aqui e vai cortar no eixo Y subindo. Então, o gráfico fica isso aqui. Ó. Agora, só basta saber onde vai cortar o eixo Y, o eixo X e o gráfico. E o vértice, desculpa. Que é justamente o que é dado das raízes. A raiz aqui, ou seja, x1 e x2, é onde corta o eixo y. O eixo x, então vai cortar no menos 1 e no menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5. Beleza, então já marquei aqui, ó. Ou seja, o C aqui, que é o menos 5. Aqui são as raízes, menos 1 e menos 5. O que é o vértice? O vértice é o ponto mais baixo do gráfico ou o ponto mais alto. Como a concavidade é para cima, então vai ter o ponto mais baixo aqui, não vai ter o ponto mais alto. O ponto mais baixo é o menos 3 e 4. Então aqui, ó, menos 3 e o 4. Então quer dizer que esse vai ser o ponto mais baixo. Pronto, eu tenho o gráfico. Ó. Acabou. Aqui é o ponto mais baixo, que é o vértice. Ele sobe, corta no eixo X e corta subindo. Por que corta subindo o eixo Y? Porque o B é positivo. Tá bom? Agora vamos lá. Letra B. Vou usar o azul aqui. Tá? Menos x quadrado mais 2x mais 8. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos só fazer o esboço do gráfico. Não vou nem desenhar ele. Não vou nem achar todo o vértice nem as raízes. Ó, o A é menos 1. Então quer dizer que a concavidade é para baixo. O B é 2. Como o B é positivo, corta o eixo Y subindo. E o C é 8. Então vai cortar o eixo Y no 8. Tá? Olha aqui como vai ficar o esboço. Ó. Bem esboço rápido. Ó. Então, olha lá. Corta no 8, então 8 mais ou menos aqui. Só que o B é positivo. Então corta subindo o eixo Y. Então o gráfico fica isso aqui. Ó. Esse vai ser o gráfico. Tá? Bem parecido com o outro. Opa, desculpa, eu errei. Errei mais que tudo. Então lá, perdão. Ele é com cavidade para baixo, então vai cortar o quê? Subindo aqui, ó. Então vai ficar isso aqui, ó. O gráfico é com cavidade para baixo aqui, ó. Desculpa, fiz com cavidade para cima. Então, como ele vai cortar no C igual a 8 e corta subindo a concavidade tem que ser para baixo, só pode ser dessa forma, tá? Então, se tiver lá na prova uma forma dessa, você já sabe mais ou menos como vai ficar o gráfico, a orientação dele, tá? Só que nós vimos mais ou menos vai ficar. Agora também verificar onde que corta no eixo X e onde que é o ponto mais alto do gráfico. Então vamos lá, faço o delta, que é b ao quadrado, ou seja, b ao quadrado menos 4ac. O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 8. Número negativo no lugar de letra sempre entre parênteses. 2 ao quadrado, 4. Agora multiplica aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, com 8, 32. Então aqui deu 36. Agora acho o x1 e o x2, que é pela fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 36,
sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então, as soluções são x1 é menos 2 mais 6 sobre menos 2. E o x2 é menos 2 menos o 6, porque é o mais ou menos, né? Sobre menos 2. Então, as duas soluções são menos 2 com mais 6, mais 4, dividido por menos 2. Mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Menos 2 com menos 6, menos 8, dividido por menos 2. Menos com menos, mais. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Tá? Então, ficou menos 2 sobre menos 2 e 4. Então, aqui tem as raízes. Desculpa, faltou o vértice. Doidão. Então, vamos lá. Agora faltou vértice. O vértice é pela fórmula x vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O b é 2, então ficou menos 2 sobre o a, que é 1. Então, ficou 2 vezes menos 1. Menos 2 sobre menos 2 dá 1. Delta, 36, então vai ficar menos 36 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Então, esse 1 aqui, vou fazer aqui, menos 36 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos, mais 36 dividido por 4, 9. Então, o meu gráfico, vamos lá, vou desenhar o gráfico aqui, vou desenhar o gráfico de azul, depois eu pego o vermelho para marcar o ponto e o gráfico. Então tá. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. Vou marcar os pontos agora. Primeiro, eu sempre marco onde corta o eixo Y primeiro, que é justamente no C, que é o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o x1 e x2 é onde corta o eixo x, ou seja, no menos 2 e no 4. Aí depois o vértice, que é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Como a concavidade é para baixo, então eu tenho o ponto mais alto, que é o ponto 1 e 9. Então marquei 1 e 9. Então quer dizer que é o ponto mais alto do gráfico. Então, ligando todo mundo, esse aqui é o ponto mais alto, então quer dizer que desce aqui. Desculpa. E desce aqui, ó. Pronto, esse é o gráfico. Ok?